É. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mito da democracia racial e as várias vertentes do racismo que permeiam a sociedade brasileira. E o grupo é composto pelo Caio Vital, por mim, Gabriela Ribeiro, pelo Lucas Santos, pela Marina Oliveira e pelo Moisés da Cruz. O Caio não pôde estar presente, para a gravação, mas ele participou da execução e abordaremos sobre isso. Passa. Então, antes da gente começar falando sobre democracia racial, vamos voltar um pouco antes e falar sobre teorias raciais. O que seria a teoria racial? Durante o século XIX, que foi uma época de intensos experimentos científicos e transformações, foram realizados experimentos com seres humanos, com símios, estudando principalmente o cérebro. E dentre todos esses estudos, começou a surgir, por parte dos cientistas, uma ideia de que existia uma inferioridade por parte dos povos de raça escura, no caso os negros, e isso vinha muito também pelo fato de que eles queriam encontrar uma justificativa para oprimir esses povos e controlá-los durante a época que, no caso, depois da Revolução, acabou tendo o imperialismo que reinava sobre o mundo. Pode passar. Agora eu vou ler esse trechinho aqui que a gente escreveu. A partir da publicação da Origem das Espécies por Charles Darwin, o conceito de raça ultrapassa os problemas biológicos e adentra nas questões de cunho político e cultural, surgindo o darwinismo social, com o uso do termo como competição, seleção do mais forte, evolução e hereditariedade. O darwinismo tenta justificar com isso o domínio ocidental, ou no caso, o domínio europeu eurocentrista. A mistura de raças passa a ser vista como um problema de degeneração advinto do cruzamento de espécies diversas. Para Gundiniel, a extrema fertilidade desses povos seria a causadora das características mais negativas das raças em cruzamento, portanto deveria ser evitada. Segundo ele, a desigualdade das raças humanas seria um problema ligado à miscigenação e que o resultado dessa mistura seria um grande dano. No caso, o que ele está falando, ele está querendo dizer é basicamente que a miscigenação é ruim e que ela é a razão de todos os problemas que existiam nessa época. E antes disso, o anterior, o Charles Darwin, todo mundo conhece o livro Origem das Espécies, que é a base para o evolucionismo, mas eles usam nessa época de forma distorcida esse livro para justificar esse darwinismo social, que é a seleção do mais forte, que no caso seria o homem branco. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre a outra vertente disso, porque tem essa galera que acredita que a miscigenação é ruim, e aí tem a gente chega em democracia racial. A partir da formação do pensamento político e social brasileiro, e com o surgimento do curso de sociologia, onde você tem um âmbito de ter um olhar para a sociedade e de como ela se formou, você vai ter estudiosos como Gilberto Freire, que ele estudou exatamente isso, que era a história de como se cria o Brasil. Ele vai escrever o livro Casa Grande Senzala, que a gente vai abordar no próximo slide. Ele falava principalmente da necessidade do lar, da formação do povo brasileiro. O que ele tem para falar, pode passar, inclusive pode passar o próximo slide. O que ele tem para dizer é que ele acreditava, primeiramente, que a miscigenação, na real, era a solução para os problemas da sociedade, para os problemas do racismo e das diferenças sociais, e para ele, diferente da outra vertente, que era totalmente o oposto, ele acreditava nisso. E aí ele, óbvio, ele estuda a história do Brasil, começando a partir das características da colonização portuguesa e como ela difere por exemplo, da colonização que houve nos Estados Unidos, que era de povoamento, então não teve escravidão, mas não foi da mesma forma, não houve essa miscigenação. E aí ele fala e aponta tudo que teve nessa colonização, que foi o grande uso de trabalho escravo, houve uma mistura de raças entre os povos, e ele faz toda essa caracterização da escravidão no Brasil, que ele acredita que foi branda. Ele acredita que essa junção de tudo fez com que o Brasil fosse um país harmônico e que isso é legal. Óbvio que a gente vai ver nesse trabalho que ele estava e ainda está errado, como os outros também estavam errados. E a gente vai apontar cada ponto porquê disso nos próximos slides. Pode passar. Para finalizar a minha parte, eu vou ler esse trechinho aqui que a gente retirou de um jornal,
que o nome é O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. Erguia-se no Brasil o conceito de democracia racial. Segundo este, pretos e brancos conviviam harmoniosamente, desfrutando de iguais oportunidades de existência. A existência desses pretendia igualdade racial, constituiu o maior motivo do orgulho nacional. No entanto, devemos compreender democracia racial como o significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro, não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid na África do Sul, mas oficialmente institucionalizado nos níveis oficiais do governo, assim como difundido no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. O que ele está querendo dizer com esse trecho é que, basicamente, o racismo no Brasil fica nesse meio termo, onde o governo garante que ele exista e garante privilégios ao homem branco, ao colonizador, mas ao mesmo tempo ele é velado e cabe a boa parte da população, ou boa parte de quem está no Estado e quem controla, falar que ele não existe, que é uma grande mentira. Pode passar. Bom, e como o Lucas acabou de ler um trecho do livro de um dos maiores militantes do movimento negro do Brasil, que é o Abdias do Nascimento, em que ele diz que o racismo ele vai ser institucionalizado no tecido governamental do Brasil. E ele vai ser institucionalizado no sentido que ele vai ser constitucionalizado nas leis do Brasil. E então, vai ter a primeira lei que vai institucionalizar o racismo e constitucionalizar e para impedir pessoas negras de qualquer privilégio na sociedade, vai ser promulgada em 1837, que era a lei número 1, de 14 de janeiro de 1877, onde ela proibia pessoas negras de frequentarem as escolas, quaisquer que fossem, a qualquer tipo de acesso à educação. E ela tinha os seguintes dizeres: são proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas, e segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres. É bom ressaltar que essa lei ela vai ser promulgada em 1837, mas ela vai permanecer em atividade até 1941, ou seja, muito tempo depois da abolição da escravatura no Brasil. As pessoas negras ainda não podiam ter acesso à educação. Logo em seguida vai ter a Lei de Terras, de 1850, que vai ser a Lei número 601, em que ela vai proibir os acessos dos negros à terra. Essa lei ela vai proibir os acessos dos negros à terra meio que indiretamente, mas diretamente. Ela vai basicamente falar que toda a terra no Brasil vai precisar ser regularizada, porém as pessoas negras eram escravas, ou seja, a possibilidade delas conseguirem regularizar a terra era ridícula. Isso também foi uma forma deles conseguirem pegar os escravos libertos de volta e escravizar eles, porque uma vez que eles tivessem conquistado, sei lá, a casinha deles ou o terreno deles, eles teriam que legalizar aquela terra, eles não conseguiriam, e também uma forma de acabar com os quilombos no Brasil e aumentar o latifúndio, né? Porque uma vez os quilombos eram refúgio para os negros fugidos, onde eles se aglomeravam em uma cidade. Quilombo significa cidade em uma língua kikongo de Angola, e, ou seja, vai ser uma forma do governo acabar com os quilombos do Brasil, ou seja, acabar com a forma de resistência da população negra que existia naquela época. Pode passar. Em seguida, vai ser a Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871. E ela vai dizer que todos os filhos de mulheres que nascessem a partir do dia 26 de setembro de 1871, que foi a promulgação da Lei do Ventre Livre, essas crianças seriam livres, porém é uma grande farsa. Primeiro, que uma criança não se sustenta sozinha, ou seja, ele ia ter que ficar grudado com a mãe dele que fosse escrava, os pais dele se fossem escravos. E segundo, que tinha dois caminhos essas leis que não nos é ensinado na escola. O senhor do escravo, o senhor dessa escrava, dos pais dessa criança, eles podiam optar entre escravizar essa criança até os 15 anos de idade ou receber uma quantia em dinheiro indeterminada, não sei, não cita na Constituição quanto era, por parte do governo. Obviamente que a maior parte dos senhores de escravos optavam em escravizar essas crianças até os 15 anos, porque ganhavam muito mais lucro do que receber uma quantia do governo. Ou seja, é uma farsa. A segunda farsa vai ser a Lei Sexagenária de 1885, de dia 26 de setembro de 1885. Ela vai ser de 60 anos de idade. Ela é uma farsa no sentido de que praticamente nenhum escravo chegava aos 60 anos de idade, a média de idade era de 23 anos
no máximo, beirando, assim, o máximo era 30 anos de idade, e ao atingir os 60 anos de idade, esse escravo teria que trabalhar por mais 3 anos para o senhor engenho sem receber nada, como forma de agradecimento para o seu proprietário, ou seja, ridículo. Em 1888 vai ter a tão querida Lei Áurea, do dia 3 de maio de 1888, que também vai ser outra farsa, porque o Brasil, primeiro que ele vai ser o último país a abolir a escravidão das Américas, e ele não vai abolir todos. E quando essa lei ela foi promulgada, era basicamente o século XX já. Ou seja, o governo brasileiro segurou ao máximo a escravidão no Brasil para conseguir lucrar com o trabalho escravo ao máximo, para só depois, no fim do século, abolir a escravidão. E, ou seja, essa lei ela só tirou da escravidão 700 mil escravos. Não que 700 mil escravos sejam poucas pessoas, mas em relação à quantidade de escravos que o Brasil escravizou, que foram 5 milhões, é um número muito, não sei nem o que dizer, muito pequeno. Logo em seguida, vai ter 1890, a Lei dos Vadios e Capoeiras do Código Penal, decreto 847, de 11 de outubro de 1890, onde ela vai dizer que qualquer pessoa que perambulava pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iria para a cadeia. É ridículo, porque essa lei ela tem uma palavra de origem africana, capoeira, ou seja, ela já se referia a quem ela iria criminalizar, a quem a polícia ia prender. Ou seja, e lembrando que teve a lei de 1850, ou seja, as pessoas negras não conseguiam comprovar residência e nem trabalho, porque as pessoas também não contratariam as pessoas negras para trabalho. Ou seja, a violência policial nessa época era mais do que absurda contra as pessoas negras. A escravidão ela tinha acabado aí, né? A gente vê como a escravidão tinha acabado. E em 1890 também o nosso então querido ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai se envolver num escândalo de queima de arquivo, onde ele vai queimar todos os documentos das pessoas negras. Acho que só em âmbito do Rio de Janeiro, mas mesmo assim queimou os documentos das pessoas negras no Brasil. Ou seja, uma pessoa sem documento, ela é um indigente. A polícia acabava com a população negra e fazia o que quisesse com eles. Ou seja, uma lei absurda, e essa lei vai imperar até 1941, ou seja, até 1941 as pessoas negras não podiam ficar perambulando na rua, vadiando na rua. Essa lei também ela vinha com um conjunto que ela criminalizava a capoeira até 1975 e também criminalizava o samba e o candomblé e a umbanda. Enfim, tudo que era negro. Em 1911, que não está no slide porque são muitas leis, né? O Brasil é ridículo, vai ter um pacotão de cotas para as pessoas brancas imigrantes que chegavam no Brasil, que faziam parte do processo de embranquecimento da população brasileira, onde o governo vai dar tudo para elas. Casa, ferramenta, remédio, trabalho, para as pessoas brancas ascenderem socialmente em detrimento das pessoas negras. Aí eu acho ridículo quando as pessoas brancas vêm falar que 3% de cota dos pretos, pardos e indígenas é esmola. Não é esmola, né? Primeiro, quem começou com uma política de cotas absurda e sem nenhum tipo de função social, sem nenhum tipo de reparação histórica, para as pessoas brancas. E a gente não aprende isso na escola e ninguém fala isso, né? Também acho importante ressaltar que de 1900 até 1940, o governo brasileiro autorizou totalmente a entrada de imigrantes na região sul do Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina, e promoveu um massacre indígena, totalmente um massacre indígena, num processo de colonização do estado de Santa Catarina, onde em que eles arrancavam a cabeça dos indígenas, eles podiam ficar com as terras dos indígenas. Ou seja, a região sul é uma região que tem bem problemática, como todo o Brasil, né? Em 1968 vai ter a Lei do Boi, em que ela vai conceder 50% de cota para os filhos de proprietários de terra e latifundiários conseguirem vaga nas escolas técnicas e universidades no cursos que remetiam à questão agrária, ou seja, agronomia, engenharia agrícola, todos esses cursos tinham 50% de cota para os filhos de latifundiários. Ou seja, também foi uma forma de retirar a população negra do cenário do Brasil, porque elas haviam sido proibidas de conseguir terra em 1850, ou seja, é ridículo essa lei. E é isso, basicamente, né? Pode passar. Bom, a partir dessas falas e expostas essas leis, a gente pode ver aqui um pouco sobre como esse racismo foi institucionalizado no Brasil e a sua história é bem marcada por ele. Como dito por Grada Quilomba, é uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e de muitos lugares que não podíamos nós negros, entrar,
tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Bom, para falar sobre o racismo, a gente tem que analisar toda a história do Brasil. Então, primeiro é importante considerar que foi o último país da América a abolir a escravidão, pelo qual só fez por uma grande pressão externa, principalmente da Inglaterra, e por perceberem que o trabalho livre talvez traria mais lucro do que o trabalho escravo. E, bom, a escravidão em si já foi um processo extremamente racista, mas ainda há algumas pessoas que acreditam que com o fim da escravidão acabou o racismo no Brasil, mas não. E, bom, analisaremos um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que a gente deve analisar é o pós-abolição. Depois que foi assinada a Lei Áurea, não teve nenhuma medida de reparo histórico ou alguma política pública, medida estatal, que desse algum suporte para essas pessoas libertas, as que foram libertas. E, bom, as pessoas negras foram jogadas à própria sorte, não tendo direito à terra, não tendo direito à educação, não tendo direito a uma moradia em si. E, bom, devido a esse cenário e as pessoas tendo que viver a própria sorte, a imagem do negro foi, ao longo da história, sendo associada à vadiagem, ao subalterno, ao sujo. E, bom, acho que vocês se recordam da lei que o Moisés acabou de falar, dos vadios e capoeiros, né? Exato, essa população foi presa muitas das vezes. E, bom, com o processo de proclamação da República, ainda passou-se a ter uma outra preocupação no Brasil, que era explicar a formação do povo brasileiro, o que era essa sociedade. E houveram alguns pensadores, como Gilberto Freire, que acreditava que a miscigenação era positiva, mas houveram outros que repudiavam ela totalmente e acreditavam até que essa população deveria ser dizimada ou embranquecida ao máximo. Enfim, o negro foi sempre colocado de uma forma pejorativa. A gente ainda pode analisar isso na ascensão das cidades, onde elas ascenderam, mas não havia espaço, oportunidade para as pessoas negras, e elas ficando sempre no extremo. Hoje em dia não é à toa que a maior população das comunidades é formada por pessoas negras. Além disso, teve uma exclusão dos negros no mercado formal, onde preferiam integrar tanto imigrantes quanto pessoas brancas de uma maneira geral, tendo essa exclusão e esse racismo reverberado de diversas formas. Pode passar. Bom, aqui tem outra frase do Quilomba que diz sobre essa estrutura racista, fala um pouco desse racismo no Brasil. Então, portanto, o racismo faz parte da estrutura social brasileira e se configura quando pessoas negras são excluídas da maioria das estruturas sociais, políticas e as instituições agem na perspectiva que privilegiam ou as brancos e brancas e mantêm suas vantagens em detrimento das pessoas negras, das vidas negras, desculpa. Pode passar. Bom, todo esse cenário, esse processo, a gente denomina como racismo estrutural, que é um fenômeno social que permeia a sociedade brasileira e foi decorrido de um processo histórico onde a gente pôde ver tanto as características quanto as leis impostas. Ele está intrínseco na formação, na estrutura da sociedade brasileira em si, onde os negros tiveram fundamental importância na construção do patrimônio e da riqueza econômica desse país, mas posteriormente foram jogados à própria sorte e não tendo uma política de valorização, um reconhecimento, espaço e oportunidades. A gente pode ver isso em vários âmbitos, tanto na organização econômica, política, cultural. A gente vê em alguns âmbitos, alguns espaços na sociedade que os negros ainda não estão nos maiores cargos, os maiores cargos de empresas ou até mesmo meio político é composto majoritariamente por pessoas brancas, mesmo com a população negra sendo 54% da população. E, bom, todo esse cenário, todas essas leis, elas fizeram com que a estrutura social possibilitasse a manutenção do racismo. Pode passar. E esse racismo, ele pode ser visto na sociedade brasileira de diversas formas. Uma delas é o racismo institucional, onde eu vou ler aqui essa citação, que é um dos modos pelo qual o Estado e as demais instituições estendem o seu poder sobre toda a sociedade. Esse é o racismo estrutural.
e tem origem na operação de forças estabelecidas na sociedade e, portanto, recebe muito menos condenação pública porque é menos evidente, muito mais sutil, menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem atos. Então, ele é aplicado majoritariamente por instituições onde não selecionam negros para cargos, onde quando selecionam é pouco, é algo muito seletivo, algo que expressa de um racismo, mas não, muitas vezes não é diretamente condenável, porque não é apontado isso muitas vezes como racismo, ele é bem velado, bem ninguém está vendo, ele é mais sutil. Outra forma de racismo são as falas, onde eu coloquei só alguns dos muitos exemplos, entre eles a palavra mulato, que se refere à mula, que é um animal infértil, mas ele quis, por muito tempo, se referir à prole vinda do estupro de pessoas brancas a pessoas negras. Outra expressão é o dia de branco, onde se refere ao dia de branco como um dia bom, um dia ótimo. Como se tudo que não fosse branco fosse algo ruim, ou o oposto disso, de alguma forma. Outra é a coisa tá preta, onde consideram que quando a coisa tá preta, a coisa tá ruim. Outra é a expressão doméstica, onde doméstica foi utilizado para se falar dos escravos que eram colocados dentro de casa. Os escravos que consideravam mais dócil, mas que poderiam ser domesticados. Doméstica. Outra expressão é a cor do pecado, onde o negro por muito tempo foi colocado pela igreja, ele e suas ações, sua cultura, como algo que era um pecado. Outra é denegrir, que considera tornar negro algo ruim. E expressões como mercado negro, magia negra, lista negra, que colocam sempre negro como algo ruim, algo pejorativo. Então, todas essas expressões que acabam trazendo a imagem do negro e tudo relacionado a isso como algo ruim, como algo inferior, é uma manifestação do racismo. Outra manifestação é o racismo individualista, que considera o racismo como casos pontuais, individuais, não tendo reconhecimento dele como um sistema no todo, como se fosse esse ou aquele caso. E a gente consegue ver ele até mesmo por algumas expressões, como não sou preconceituoso, pois tenho até amigos negros, e não existe diferença entre raças, afinal somos todos humanos. Realmente somos todos humanos, mas somos tratados de formas diferentes. Isso pode ser mostrado através da história desse país, que continua até hoje a tratar pessoas negras de uma forma diferente. Enfim, pode passar. A gente consegue ver isso também através de alguns dados, onde ainda hoje 96% dos parlamentares são brancos, mostrando que no âmbito político ainda não há muitas pessoas negras, ainda não houveram tantas oportunidades assim. Outro dado é que a diferença salarial entre brancos e negros é de 70%, e essa diferença aumenta ainda mais quando falamos sobre mulheres negras. Outro dado importante é que 77% dos jovens assassinados são negros. Aqui são só alguns, os dados ainda são bem alarmantes quando a gente trata, por exemplo, da população carcerária e, enfim, muitos outros fatores que permeiam a nossa sociedade, mas aqui a gente está apontando só alguns dos muitos. Pode passar. Bom, e bem como a Gabi falou, somos todos iguais, nós somos tratados de forma diferente, e parece que a lei de 1890 dos vadios e capoeiras ainda permeia a sociedade brasileira e parece que ainda está promulgada, né? Porque o Rio de Janeiro registra, em média, 2 casos de racismo por dia, sendo que tem muita subnotificação dos casos de racismo, muito não são contabilizados, né? De 1989 até 2017, são contabilizados apenas 246 casos de racismo no Rio de Janeiro, que é um número baixíssimo se contabilizar a quantidade de anos, né? E pode passar. Agora eu vou falar um pouco dos casos de racismo que nós temos no Brasil. Um dos casos de racismo que não foi no Brasil, mas que repercutiu no mundo todo, foi do George Floyd, que foi um homem negro, que foi morto por um policial branco que colocou o joelho no seu pescoço até causar asfixia nele, e ele gritava enquanto o policial asfixiava ele: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar.
e ele serviu de exemplo de conscientização para a população negra e como uma certa forma de resistência. O líder da CUFA, que é a Confederação das Favelas, Preto Zezé, deu uma entrevista na Roda Viva semana passada, onde ele disse que 95% da população negra das favelas ficaram sabendo sobre o caso de George Floyd. Pode passar. Aqui no Brasil, como o líder da CUFA, Preto Zezé, também disse, a coisa é muito pior. No Brasil, nós temos 43 mil George Floyds por ano. Um desses George Floyds que nós temos no Brasil vai se chamar João Pedro, que foi um garoto de 14 anos, morto em casa durante uma ação da PF no Rio, e que ele levou um tiro de um fuzil de guerra, nas costas, enquanto ele brincava em casa. Pode passar. Outro caso foi o caso do menino Miguel, no estado de Pernambuco, ou seja, não se restringe somente ao que o racismo e a morte da população negra. O genocídio da população negra acontece em todos os estados. Vai ser o filho de uma empregada negra que trabalhava para a sua patroa branca, que é mulher do prefeito da cidade, e que ele caiu do 9º andar do prédio porque a patroa colocou a criança no elevador enquanto fazia as suas unhas. Ou seja, isso também é um caso de racismo. Pode passar. E ela pagou 20 mil reais pela vida do Miguel, né? A vida de uma criança negra assassinada é 20 mil reais e ela foi liberta. Pode passar. Um caso mais recente que chocou muita gente foi o caso de João Alberto Silveira de Freitas, que foi um homem negro. Na semana passada foi espancado por 3 homens brancos em Porto Alegre e uma mulher filmou e não fez nada e ele foi morto. Houveram protestos no Carrefour de Porto Alegre, onde queimaram as prateleiras, e as pessoas ficaram mais incomodadas com a prateleira queimada do que com a morte de um homem negro. Isso reflete muito sobre o Brasil. E a gente citou apenas 4 casos aqui, mas desses 3 no Brasil, mas ainda tem muitos. A gente podia fazer um trabalho inteiro só sobre casos de morte de pessoas negras no Brasil ou de violência. Houve o garoto no shopping que foi espancado no Rio de Janeiro porque comprou um relógio para o pai dele. Houve o caso de 2 mulheres negras que também foram espancadas. Só nesse ano que eu estou entendendo, teve o caso dos jovens negros que foram pisoteados no baile. O neto do Neguinho da Beija-Flor, que é um sambista super importante do Brasil, foi morto também durante um baile funk no Rio de Janeiro esse ano. Além do caso de Agatha, de 8 anos, que também levou um tiro enquanto estava dormindo na sua casa. O caso de Cláudia, que foi arrastada pelo carro da polícia durante 350 metros. O caso de Luciana, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que foi espancada por 3 policiais e seu filho de 16 anos viu tudo e ela foi morta. E não aconteceu nada. Pode passar. E aí nós temos uma fase muito importante do Racionais, onde ele fala: a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Parece que esse dado é bem real e os 23 minutos são bem pontuais. Vou te passar. Bom, e aqui nós temos os dados sobre taxas de homicídios de pretos por ano no Brasil a cada 1.000 pessoas. Ou seja, em 2006 tinham 32,7 pessoas negras mortas por 1.000. Na mesma década, em 2010, o número tinha aumentado para 36,5 pessoas negras por 1.000 mortas. Já nessa década, no começo dela, em 2011, haviam 35 pessoas negras, ou seja, diminuiu mortas por 1.000. Já quase no final não, mas no meio dessa década, em 2016, haviam 40 pessoas mortas por 1.000, ou seja, o número aumentou muito. Ou aumentou, ou havia uma subnotificação antes, né? Hoje em dia as pessoas estão mais conscientizadas e com mais acesso às redes sociais, e os casos de racismo estão cada vez sendo mais registrados e a gente não vai abaixar a cabeça. E isso pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a resistência, que a resistência das pessoas negras, ela começa muito antes, ela começa na África, quando os africanos eles faziam de tudo, de revoltas até eles tentarem fugir ou até o suicídio para eles não serem presos e levados para os lugares para serem escravizados nos navios. E depois disso, se eles conseguiam ser escravizados, eles faziam todos os tipos de revoltas, eles sabotavam as máquinas, que elas eram muito caras naquela época, então demorava muito para chegarem outras máquinas novas. Eles demoravam para fazer os trabalhos que obrigavam eles a fazerem. Eles queimavam as plantações, eles faziam desobediências, eles envenenavam os senhores também.
Outra forma também de resistência é que as mulheres elas praticavam o aborto ou faziam infanticídio, que é matar as crianças quando elas são bebezinhas, para essas crianças não virarem escravas depois. Eles também faziam milhares de fugas e também criavam quilombos. Outra coisa também é que eles faziam uma equiparação das religiões africanas com a religião católica, ou seja, eles falavam que eles eram devotos de um santo, mas na verdade era um santo africano que eles falavam que era um santo católico, sabe, para eles não serem castigados por isso. Agora eu vou falar de algumas pessoas que foram muito importantes, né, nesse processo de resistência da escravidão africana aqui no Brasil, que foi a Dandara do Palmares, que é a primeira que eu vou falar. Que Palmares foi o quilombo que mais durou, que foi um século inteiro de resistência. Foi mais de 30 mil pessoas acolhidas. Ele era um dos quilombos mais fortes. Ele tinha até muros de madeira e várias armadilhas por fora dele, para eles não serem pegos. Quando Palmares acabou... Ai, caramba, desculpa. Quando Palmares acabou decaindo, a Dandara ela preferiu a morte do que voltar a ser escrava. Ela se jogou de um penhasco. Outra mulher que foi muito importante foi a princesa Zacimba, que ela criou o primeiro quilombo no Espírito Santo e ela envenenou todos os senhores a qual ela trabalhava na casa. E também o quilombo dela e eles faziam várias armadilhas nos navios negreiros, que eles conseguiram libertar muitos escravos de lá também. Outra pessoa foi um cara que o nome dele é Benedito Meia Légua, e ele foi muito importante porque ele conseguiu se comunicar com vários quilombos e manter essa comunicação, e eles também faziam várias armadilhas, eles tacavam fogo nas plantações, nas casas, e ele foi um dos escravos que mais durou, ele viveu durante 90 anos, conseguindo praticar todas essas armadilhas. Agora, eu vou falar um pouco sobre outras formas de resistências que são pelas artes, que a gente botou algumas músicas. A primeira é da Elza Soares, que o nome é A Carne. Aí tem uma foto da menina Ágata, que um dos trechos da música A Carne é a carne mais barata do mercado, é a carne negra. A segunda música é do Emicida, que o nome é Mandume, que ele fez com outros rappers. Mandume é o nome do último rei da Angola a lutar contra a invasão dos povos europeus nas terras africanas. A terceira música é da Tássia Reis e da Stephanie, que o nome é Da Lama e Afrontamento, que um trecho é indecente, é angustiante, formar uma mente já conflitante, para que ela seja mais consciente e não se torne um assaltante, mas não oferecem nada decente. A próxima música é a Cera, Rashid. O que fizemos aos senhores, além de nascer com essa cor e de sorrir lindamente diante da nossa amiga dor. A próxima música é da Dona Ivone Lara e do Jorge Benjor, que o nome é Sorriso Negro. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. A próxima música é Tambor, que é do Kamal, do Incompa Sapiência e da Thalma de Freitas. O escuro das cores, na pele afrodescendente, herdeira das dores. Nossa terra foi invadida, colonizadores exploraram e destruíram os nossos valores, mas nossa resistência vive que toca em tambores.
A próxima música é da Carol Conká, que o nome é Bate Poeira. Negro, branco, hip hop, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor. Krishna, Buda, Jesus, Allah, Speed, Black profetizou. Nosso Deus é um só, vários nomes pro mesmo criador. Pouco me importa a sua etnia, religião, crença, filosofia. Absorvendo sabedoria, desenvolvendo meu dia a dia. Nesse mundo poucas coisas são certas, amor, sorte, morte. A vida que se leva do sul para o norte, da Ásia, América, Serra, humano, erro te liberta. A próxima música é do Rincon Sapiência, que é A Coisa Tá Preta. E A Coisa Tá Preta a gente considera como um termo pejorativo, que realmente é, mas ele tenta reconstituir esse termo para uma coisa boa. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa garoa que é pra não molhar. A próxima música é do Emicida, e o nome é Esmalha, que ele começa desde o período da escravidão e ele retrata desde como foi naquela época até as consequências disso hoje. Primeiro, sequestra eles, rouba eles, vende sobre eles, pega o meu filho, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa eles, manda eles debater com a bala e para eles, mano. Mente onde se sente o sol mais quente, o lábio ainda tá presente, só do caixão dos adolescentes. Que ser estrela virou medalha do boçal, que coincidentemente nem a cor que matou seu ancestral. Primeiro salário, 2 fardas policiais, 3 no banco brasileiro, 14 4 nacionais, 5 vidas interrompidas, moleque de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, menino levou 111, irmão. Ele sarou da mansada, quem te acusou nem ajudava. É a desunião dos pretos, junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos corpo de acordo e morte demais. A próxima música é do Emicida também, que o nome é Amarelo. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. A próxima música é dos Racionais MCs, que é Mágico de Oz. Se diz que moleque de rua rouba, o governo, a polícia no Brasil quem não rouba. Ele só não tem diploma pra roubar, ele não se esconde atrás de uma farda suja. É tudo uma questão de reflexão, irmão, é uma questão de pensar. A polícia sempre dá um mau exemplo, lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro de cada canto da cidade. A próxima também é dos Racionais MCs, que o nome é A Vida é um Desafio. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? A próxima música é Identidade, do Jorge Aragão. Secreto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. A última música, mas não menos importante, é Favela Vive 4, que é do César MC. É João de Brito,
Quando toca, ninguém fica parado. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, o branco lucra e nós que sai algemado. Vidas pretas importam. Tem quem reclame dessa frase enquanto balas nos invadem e joelhos nos sufocam. Nunca ligaram pra essa causa, hashtag tela preta pra fingir que nos suportam. A cada 23 minutos morre um jovem negro, mais um negro tramado. Tipo João Pedro, mas por aqui a dor só gera comoção. Quando a manchete americana conta os George Floyd morreram no anonimato, que eu me pergunto se os tela preta se comoveram. Porque nunca tocaram no assunto, ainda que eu morra eu vou denunciar. Até meu último suspiro por aqueles que não podem respirar. Tipo o filho da empregada que é morto pela patroa. A mídia abafa, o tempo voa e uma vida não se paga. Nesse país a nossa dor não vale nada. Pensa se a patroa perde o filho, é culpa da empregada. O Brasil para, cena caótica. País onde a polícia é especialista em manipulação de autópsia. A idolatria é cega e a tragédia é óbvia. E o presidente da família só trazendo pouca. Vida de pobre foi cobaia pra salvar a economia. Tem sangue no Excel que enriquece a burguesia. A fome não foi pra pauta, somente a mão de obra. Não ligam pra nossa falta, protegem a própria sombra. É que a direita me quer na mira da coach, enquanto o branco e esquerdo oculto controlam minhas narrativas. Revolucionário que nunca pisam no gueto. É literatura branca me ensinando a ser preto. Guarde suas caixinhas, não me perturbe. Política perde o sentido quando a guerra é de fã-clube. Me desculpe se não gostou dessa. Aguarde o próximo episódio e dai acesso, quer dizer. Bom, aí tem esse vídeo, que é um vídeo dos Porta dos Fundos, que é um grande grupo de comédia do YouTube. E eles fizeram esse vídeo após a morte do João Vitor e do Miguel. Ele satiriza a nota de repúdio que as empresas sempre tentam soltar como se isso fosse resolver o problema, em vez de resolver o problema de verdade. É bem triste, na verdade. Miguel Noemi Oliveira. E essa é a nota de repúdio do Porta dos Fundos. A gente tá aqui pra dizer que não podemos mais e nem vamos ficar à margem disso. Oi, vocês estão me ouvindo? Não Acho que eles não ouve, estão não ouvindo. ouve. Como é que faz aqui? Gente, vocês me ouvem? Alô? Eles não ouvem, Noemi. Eu falei pra você. Peraí, Nath, peraí. Tá modulando o som pra você? Tudo Peraí, normal. Oi, alguém Noemi. Alguém me escuta? Oi, um minutinho aqui, por favor. Noemi. Não tá rolando. Não tá é rolando. isso de áudio, não é modular o som, só se for aquele apito de frequência de cachorro pra modular na frequência branca. Como não tem essa possibilidade, acabou. Vocês Não me tem como. ouvem, gente? Não, nada, Aqui, nada, ó. nada. Estão me ouvindo agora? Já sei. Boa. Não. Eles não estão ouvindo ainda, acho. Põe um tiro, um barulho, um negócio de cidade alerta. Vou botar aqui. Vê se, ó. Não tá rolando, não. Eu não sei se não tá. Vocês estão me vendo agora? Vocês me veem? Aqui, não, sou eu. tá. Estão me vendo agora, né? Aqui, ó. Tô ficando mais visível. Acho que não vai, foda-se, não deu. Vamos testar outra coisa. Vamos no inglês. Ai, boa. O inglês sai bastante. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Não. Você sabe sambar? Você faz alguma coisa? Cara, eu até sei, mas... foda-se. já sei. Me dá um Fábio Porchat aí. Um Fábio Porchat e um João Vicente. Pronto. Olá. Oi, gente, tudo bem? Então agora tá com vocês. Vamos lá? Claro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gravando. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. Unir forças contra o racismo. Afinal, somos todos iguais. Não importa a cor da pele. O que importa é o sangue que corre nas nossas veias. Esse sim é a mesma cor. Opa, João, Por quê? rapidinho. Não? É porque, na verdade, tem... Eu enrolei um tem a- pouco, não foi? Não, é pra gente falar mais das nossas vidas mesmo, entendeu? Mas é que Aqui, tem ó, a ver... deixa comigo, acho que você vai gostar aqui do que eu tenho. Estamos aqui para dizer que todas as vidas importam muito. Todas. All lives matter. Não é bem por aí. Vamos focar aqui mais aqui na gente? Vamos testar? Sim, comigo, assim, ó. Vidas pretas importam. Você consegue falar vidas pretas? Dá pra falar? Não, desculpa te interromper. Pra mim, o racismo é muito isso, entendeu? Vida preta, vida branca, é tudo vida. Parece que aí preto vale mais. Será que preto vale mais? Não, vale igual. Igualdade. Tá todo mundo na luta lado a lado. Todas as vidas importam. Acho que fica mais sonoro. Todas as vidas importam. A nossa luta aqui também é difícil, né, João? Ai, a gente agradece a explicação, né, Noêmia? Eu acho até esquisito falar preto, hein, Noêmia? É bom dar uma pesquisada que pode pegar mal. Ô, Fábio, será que o que vocês acham de uma coisa assim, ó? Vou falar preto, mas o que vocês estão deixando? Os pretos
precisam de ajuda. Por isso, se você é contra o racismo, use a hashtag sem dó. Essa luta é de todos. Cortou. Fábio, pode abaixar a mãozinha. Baixa mais perto do rosto? Não, sim? tirou a mão. Sem mão. Agora vamos testar uma outra coisa. Vamos direto no hashtag, assim, ó. Direto. Vamos lá? Ação. Fica babu. Ah, eu era time Thelma. Mas eu era da Thelma, embora a Rafa Kalimann tem muita coisa interessante. Ela falava coisa que era bom a gente prestar atenção. E ela tem um projeto bacanérrimo na África, que ela ajuda preto pra caramba. É, bacana. Gente, então, eu não quero nem interromper, não. Eu tô achando que vocês estão bem, então vou fazer só um negocinho que vocês esperam só rapidinho. Eu tô ajeitando aqui, ó. Que aí eu vou gravar vocês indo na de vocês. Vocês vão na de vocês, não para de falar, tá bom? 1, 2, 3, foi! Quantas vidas pretas valem a minha? O que mais precisa acontecer para que eu, branco, perceba que sou parte fundamental para a solução disso tudo? Eu tenho certeza que durante a escravidão também existiam vários brancos bem-intencionados como eu que lamentavam a sorte do povo preto enquanto compravam um deles. O que eles poderiam ter feito de diferente? O que nós podemos fazer? Quem não luta contra o racismo tá lutando a favor dele. Racismo tá nos detalhes, na brincadeira, no olhar. Quando você percebe que trabalha num ambiente que não tem nenhum preto e não faz nada pra mudar isso. Vidas pretas importam. Cortou! Foi muito bom. Ficou ótimo, hein? Sensacional. Eu falei igual do lugar de fala, que eu achei que é a palavra da moda, eu joguei, achei que falei com propriedade. Isso aí foi uma aula que você me deu aí. No final, você viu que eu falei com firmeza? O negócio, não temos que nos vitimizar. Você viu aquele negócio? Porque eu acho... Mas você assistiu 12 anos de escravidão, porque aborda muito essa questão. Merda. Puta filme. É um filme lindo. Enfim, a escravidão, era legal vocês darem uma investigada nisso, porque tem uma violência. Não, você já viu Malcolm X? Malcolm X, que tem um documentário maravilhoso. Não cheguei a ver, não cheguei a ver. Esse do 12 anos tem uma negra linda. Eu vou... Escuta. Eu vou... Tô bem aqui. Tá. Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, foi impedido pela empregadora de sua mãe de ficar junto dela e caiu do 9º andar. Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, arrastada a 350 metros por um carro da polícia. Bianca Regina de Oliveira, 22 anos, baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa durante uma ação do INEA na Cidade de Deus. Marielle Franco, 38 anos, 4 tiros na cabeça dentro do próprio carro. Pedro Gonzaga, 19 anos, asfixiado até a morte num supermercado. Ana Carolina de Souza Neves, 8 anos, morta por uma bala perdida na cabeça. Foi atingida dentro de casa em Belfo Roxo. Roberto de Souza, 16 anos. Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos. Cleiton Correia de Souza, 18 anos. Wesley Castro, 20 anos. Wilton Esteves Domingo Júnior, 20 anos. Os 5 jovens foram mortos quando voltavam de carro do Parque de Madureira, no Rio, e policiais militares dispararam 111 tiros em direção ao carro. Cauê dos Santos, 12 anos, baleado na cabeça ao voltar para casa durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão. João Pedro, 14 anos, morto por um tiro de fuzil nas costas pela PF no Complexo do Salgueiro. Luana Barbosa, 34 anos, morta espancada por 3 policiais militares na esquina da sua casa, em Ribeirão Preto. Seu filho de 14 anos viu tudo. Rodrigo Cerqueira, 19 anos, baleado durante distribuição de cesta básica. Marcos Vinícius, 14 anos, baleado na barriga e morto pela PM do Rio no Complexo da Maré, indo para a escola e usando uniforme escolar. Agatha Félix tinha 8 anos, foi baleada nas costas pela PM do Rio quando voltava para a casa de sua mãe no Complexo do Alemão. David Nascimento dos Santos, 23 anos, encontrado baleado após ser colocado em uma viatura da PM enquanto aguardava uma entrega de lanche na favela do Areião, São Paulo. Evaldo dos Santos, 51 anos, assassinado pelo Exército Brasileiro, que disparou mais de 80 tiros de fuzil em direção ao seu carro, onde estava Evaldo e sua família. Miguel Otávio Santana da Silva
Miguel Otávio Santana da Silva, 5. Bom, e com isso a gente conclui que a teoria racial do Gilberto Freire ela cai por terra por diversos motivos, né? E eu acho importante falar que eu não sei se era muita inocência da parte do Gilberto Freire ou se ele só se fazia de idiota mesmo, mas porque ele presenciou todas essas leis que excluíam os negros na sociedade e, além do mais, ele era amigo íntimo do Renato Kell, que era o pai da eugenia brasileira, né? Então, não sei nem o que dizer. E tem mais um monte de coisa, como, por exemplo, que a Gabi estava citando do pós-abolição. Durante a revolta da vacina, o governo brasileiro espalhava que os negros eram culpados pelo espalhamento de varíola e todas as outras doenças. Bom, Gilberto Freire até chegou a admitir que talvez a teoria não fosse tão certa, mas esse pensamento permeia a nossa sociedade até os dias de hoje, como a gente pôde ver no vídeo do Porta dos Fundos, em alguns exemplos que nós demos. Mas ainda assim, nesse longo processo histórico, pessoas negras continuaram e continuam sendo resistência de diversas formas e ocupando cada vez mais espaço. É isso. Obrigada por assistir.